Reforço Betel, a aprendizagem acontece com olhar de amor. E o Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular, oferecem Jornal Mundial. Segunda-feira, 21 de abril de 2025. Uma notícia surpreende o mundo. Termina o pontificado do primeiro Papa latino-americano chamado Francisco. Jorge Mário Bergoglio morre aos 88 anos durante a madrugada. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. O Jornal Mundial mostra a trajetória de Francisco desde a infância até chegar ao cargo de chefe da Igreja Católica. Os grandes feitos dele desde que assumiu o pontificado em 2013, após a renúncia do Papa Emérito Bento XVI. Habemus Papa. Sinos tocaram na Praça de São Pedro, marcando a morte do Papa Francisco. Líderes globais lamentam a morte do pontífice. O presidente Lula decreta luto oficial de 7 dias. Francisco fez sua última aparição pública no domingo de Páscoa, saudando a multidão e depois passeando de Papa móvel. Benedicatus, cari fratelli e sorelle, buona Páscoa. Fiéis de todo mundo choram e lamentam o falecimento do Papa. Sentimos uma tristeza enorme. Ele era um Papa muito comprometido com os pobres, com os necessitados. Ele era humilde, sentiremos muita falta dele. A OMS alerta que os cortes de ajuda dos Estados Unidos para o Mediterrâneo Oriental podem piorar a situação humanitária em áreas de conflito. E o astronauta mais velho em atividade da nave volta à Terra no aniversário de 70 anos. 21 de abril de 2025. O Jornal Mundial está começando agora. O mundo acordou nesta segunda-feira com a triste notícia da morte de Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, aos 88 anos. Às 9h47 da manhã, horário de Roma, 4h47, horário de Brasília, o Vaticano anunciou a notícia através de um vídeo. O líder da Igreja Católica havia feito uma aparição surpresa no domingo de Páscoa, depois de enfrentar muitos problemas de saúde em seus 12 anos de pontificado. Ele faleceu às 2h35 pelo horário de Brasília, 7h35 pelo horário local. A causa da morte foi insuficiência cardíaca e AVC. O Vaticano fez o anúncio oficial da morte do Papa Francisco nesta segunda-feira por intermédio do cardeal Kevin Farrell. O religioso irlandês ocupa na Santa Sé o posto de Carmelengo, ou seja, desempenha as funções do Papa interinamente e governa a Igreja Católica entre a morte de um pontífice e a eleição do seu sucessor. Carissimi fratelli e sorelle, com profondo dolore devo annunciare. Caríssimos irmãos e irmãs, com profunda tristeza devo anunciar o falecimento do nosso Santo Padre Francisco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il vescovo di Roma Francesco è tornato. Às 7h35 desta manhã, o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Coraggio e amore universale. In modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, encomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus uno e trino.
all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. O jesuíta argentino, líder da Igreja Católica desde 2013, se recuperava de 38 dias de internação devido a uma pneumonia grave. Mesmo em convalescença, Francisco apareceu nas celebrações da Páscoa no domingo. Buona Pasqua! A morte do Papa Francisco pegou o mundo de surpresa nesta segunda-feira, um dia após uma aparição inesperada no Vaticano no domingo de Páscoa. O cardeal Kevin Farrell disse em um comunicado publicado pelo Vaticano em seu canal do Telegram: "Caríssimos irmãos e irmãs, é com profunda tristeza que devo anunciar a morte do nosso Santo Padre Francisco." Ele detalhou que nesta manhã, às 7h35, no horário local, o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai e acrescentou que toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua Igreja. O pontífice argentino, líder da Igreja Católica desde março de 2013, passou 38 dias internado com uma pneumonia dupla no Hospital Gemelli, em Roma, antes de aparentemente se recuperar e deixar o local em 23 de março. Francisco, cujo nome era Jorge Bergoglio, foi o primeiro jesuíta a liderar os quase 1 bilhão e 400 milhões de católicos do mundo e o primeiro das Américas. Ele assumiu o cargo depois que Bento XVI se tornou o primeiro pontífice desde a Idade Média a renunciar. O Vaticano confirmou nesta segunda-feira que a causa de morte do Papa Francisco foi um acidente vascular cerebral que provocou coma e uma insuficiência cardíaca irreversível. A informação consta da certidão de óbito do jesuíta argentino, divulgada pelo Vaticano nesta segunda-feira. O líder católico de 88 anos morreu quase um mês após receber alta do Hospital Gemelli de Roma, onde ficou internado por 5 semanas por causa de uma grave pneumonia dupla. A hora oficial da morte foi registrada às 7h35 pelo horário de Roma. O Santo Padre estava em seu apartamento, na residência Santa Marta, no Vaticano. O atestado médico lembra que o pontífice havia sido afetado por um episódio de insuficiência respiratória aguda quando teve pneumonia dupla no hospital. Ele também sofria de hipertensão arterial, bronquiectasias múltiplas e diabetes tipo 2, algo que não era conhecido até então. A certidão foi assinada pelo diretor de saúde do Estado da Cidade do Vaticano, professor Andrea Arcangeli. Francisco estimulou as denúncias de abusos sexuais de religiosos, promoveu um diálogo interreligioso e sempre pregou o acolhimento aos mais pobres. O Santo Padre deixa um legado de mudanças profundas na Igreja Católica. Os sinos tocaram na Praça de São Pedro, no Vaticano, marcando a morte do Papa. O Papa Francisco morreu nesta segunda-feira aos 88 anos e deixa um legado de mudanças na Igreja Católica após um pontificado combativo. Ele adotou uma série de medidas importantes, a começar por uma reforma profunda na Cúria Romana, o governo central da Igreja, em busca de fortalecer o processo de anúncio do Evangelho e de ouvir as igrejas locais. O pontífice argentino buscava descentralizar o poder, além de dar mais espaço aos leigos e às mulheres. Essas reformas, algumas criticadas internamente, foram concretizadas em 2022 com a vigência de uma nova Constituição que reorganizou os dicastérios e priorizou a evangelização. Francisco também renovou o obscuro setor financeiro do Vaticano, envolvido em escândalos, com a criação em 2014 de uma Secretaria para a Economia. Uma estrutura de investimentos foi implementada e medidas anticorrupção foram tomadas, além de uma limpeza no Banco do Vaticano, com o fechamento de 5.000 contas. As medidas foram prejudicadas pelo impacto da pandemia e pelo caso Betil, um importante cardeal que foi julgado por uma transação imobiliária opaca da Santa Sé. Filhos e Espírito Santo. Amém. Francisco também teve um grande desafio com a multiplicação de escândalos de abuso sexual de menores na igreja. Depois dos fracassos de uma comissão internacional de especialistas criada em 2014 e uma viagem ao Chile que terminou em uma série de renúncias e expulsões, Francisco se desculpou publicamente por defender de maneira equivocada um bispo. Ele também multiplicou os pedidos de desculpas às vítimas e as recebeu no Vaticano. Em 2019, destituiu o cardeal americano Theodore McCarrick, condenado por abuso sexual de menores, um gesto que representa a linha de tolerância zero em relação ao crime.
Neste mesmo ano, uma cúpula sem precedentes foi celebrada no Vaticano sobre a proteção de menores, que resultou em uma série de medidas concretas. Estão entre elas a eliminação do sigilo pontifício sobre esses crimes, a obrigatoriedade dos religiosos de relatar em todos os casos a hierarquia e a criação de plataformas de escuta em dioceses de todo o mundo. Apesar disso, o sigilo de confissão permaneceu inabalável. Nas mais de 40 viagens ao exterior, Jorge Bergoglio buscou principalmente visitar as periferias do mundo, especialmente os países marginalizados do leste europeu, da América Latina e da África. O pontífice argentino foi um forte defensor do multilateralismo e denunciou consistentemente a guerra e o comércio de armas. Também se manifestou favorável ao diálogo com todas as religiões e manteve um relacionamento especial com o Islã, que foi selado com uma visita histórica ao Iraque em 2021. Durante o pontificado, também chegou a um acordo sem precedentes com o regime comunista da China em 2018 sobre a espinhosa questão da nomeação dos bispos. Apesar disso, não conseguiu interceder no caso da guerra na Ucrânia, que teve início com a invasão russa em fevereiro de 2022. O conflito também freou a reaproximação com o patriarca ortodoxo russo Cirilo, com quem Francisco realizou uma reunião histórica em 2016, a primeira entre os líderes das igrejas oriental e ocidental desde o cisma de 1054. O Papa também teve especial atenção aos migrantes. Na ilha italiana de Lampedusa ou no acampamento grego de Lesbos, o Santo Padre pediu que eles fossem acolhidos sem distinção, já que fugiam da guerra e da miséria. Francisco também pediu uma revolução verde e criticou o uso irresponsável dos bens que Deus colocou na terra. A pandemia de Covid-19 só fez reforçar o eco dos apelos por maior justiça social. Os sinos tocaram na Praça São Pedro para marcar a morte do Papa Francisco nesta segunda-feira aos 88 anos. Turistas e religiosos correram para o Vaticano ao receberem a notícia. I just read it. One of my friends texted me and she texted me, "Do you know that the Pope..." Acabei de saber, uma amiga me mandou uma mensagem dizendo: "Você sabia que o Papa morreu?" Eu respondi: "Sério?" E eu meio que verifiquei e fiquei realmente chocada, porque estava aqui ontem na missa e vi o Papa. Ele parecia tão frágil, sabe? And I saw the Pope and he looked just so fragile, you know? Os fiéis não esconderam o impacto com a notícia no dia seguinte à Páscoa. I'm really shocked and there's a sort of inquiet. Estou realmente chocada e há uma espécie de agitação inquietante agora. Acho que, sabe, no final da Semana Santa, pelos peregrinos estarem aqui, mas acima de tudo pelo próprio Papa. Pilgrims that are here, but most of all for the Pope himself. No domingo, o Santo Padre, ainda em processo de recuperação de uma pneumonia, apareceu na varanda da Basílica de São Pedro. Ainda com uma voz frágil, o jesuíta argentino desejou uma boa Páscoa aos milhares de fiéis reunidos no Vaticano para celebrar a ressurreição de Cristo. Um mês depois de receber alta de uma hospitalização prolongada, a presença do pontífice de 88 anos era incerta e o Vaticano não tinha confirmado a participação na cerimônia. Imagens divulgadas pelo Hamas mostram o refém israelense colombiano Elkana Bobot vivo. Ele foi sequestrado em 7 de outubro de 2023 durante a incursão do movimento islamista em Israel. O braço armado do Hamas divulgou neste sábado um vídeo que mostra um refém vivo. Ele foi identificado pela imprensa como Elkana Bobot, um israelense com nacionalidade colombiana sequestrado durante o ataque de 7 de outubro de 2023. Nas imagens divulgadas pelas brigadas Ezzedine e Al-Qassam e autorizadas pela família a serem publicadas pelos meios de comunicação, é possível ver Bobot abatido, chorando, sentado com um cobertor sobre as pernas. A AFP não conseguiu determinar a data em que o vídeo foi gravado. Em uma mensagem à nação, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que é possível levar os reféns de volta para casa sem se render aos ditames do Hamas. Não cederei aos assassinos que realizaram o pior massacre do povo judeu desde o Holocausto. Tal rendição colocaria em risco a segurança do Estado e colocaria todos vocês em risco. Estamos em um estágio crítico da campanha, e neste estágio precisamos de paciência e determinação para vencer. Na faixa de Gaza, território palestino governado pela Hamas e arrasado pela guerra que já dura mais de 1 ano e meio, novos ataques israelenses foram registrados neste sábado.
deixando pelo menos 54 mortos. O exército de Israel intensificou os bombardeios e ampliou as operações terrestres no território desde a retomada da ofensiva em 18 de março, que pôs fim a 2 meses de trégua na guerra entre Israel e o Hamas. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu acredita que uma pressão militar intensa forçaria o movimento islamista palestino a entregar os reféns sequestrados em 7 de outubro de 2023. Na data, comandos do Hamas promoveram um ataque surpresa no território de Israel, deixando 1.218 mortos e sequestrando 251 pessoas, 58 das quais ainda estariam em Gaza, mas 34 o exército de Israel acredita estarem mortas. Em resposta, Israel lançou uma ofensiva que já deixou mais de 51 mil mortos pelo lado palestino. A diretora regional da Organização Mundial da Saúde para o Mediterrâneo Oriental afirmou que os cortes na ajuda humanitária dos Estados Unidos vão atrapalhar o trabalho nas áreas de conflito. Os cortes de ajuda internacional por parte dos Estados Unidos poderiam piorar a situação humanitária em áreas de conflito, onde os sistemas de saúde já estão submetidos a fortes tensões. O alerta foi feito neste domingo por Hanan Balki, diretora regional da Organização Mundial da Saúde para o Mediterrâneo Oriental, em entrevista à agência France Press, em Riad. A OMS, com seus parceiros, tem um papel significativo para sustentar sistemas de saúde, reabilitar sistemas de saúde, treinamento e envio de equipes médicas, pré-colocação de kits de trauma. Muitos destes programas já pararam ou não vão poder continuar. Desde que assumiu o cargo em janeiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cortou a ajuda externa americana, inclusive para programas importantes para melhorar a saúde no mundo. O americano também desmantelou a USAID, a Agência Americana de Desenvolvimento, que gerenciava um orçamento anual equivalente a mais de 250 bilhões de reais, o que significa 42% da ajuda humanitária mundial. Washington também anunciou a saída da OMS, que vai precisar diminuir o orçamento em 20%, reduzindo as missões e funcionários. We are the global health agency that supports surveillance of emerging and re-emerging Nós somos a agência de saúde global que apoia a vigilância de patógenos emergentes e reemergentes. Há uma ameaça imediata de um cenário pandêmico de Covid se repetindo em uma maior ou menor escala. Trabalhamos significativamente para identificar estes patógenos para manter os sudaneses seguros, mas também o resto do mundo. Isso vai impactar nossa habilidade para continuar a fazer a vigilância e detecção de doenças. No Sudão, a agência enfrenta dificuldades crescentes no contexto de uma guerra civil entre exército e paramilitares iniciada há 2 anos, que deslocou milhões de pessoas. Várias regiões são afetadas por epidemias de malária, dengue e cólera, e os desafios para o futuro da OMS vão dificultar a troca de informações entre regiões, crucial para prever crises sanitárias como uma futura pandemia. Veja a seguir, o astronauta mais velho em atividade da NASA volta à Terra no aniversário de 70 anos. E o luto dos fiéis ao redor do mundo pela morte do Papa Francisco. Jornal Mundial. Oferecimento: deputado estadual Sérgio Aguiar. Mais Ceará, mais desenvolvimento. Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com o olhar de amor. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães. Dom Petit comemorou o aniversário de 70 anos de uma forma que poucos podem dizer que fizeram. A data querida do astronauta começou durante o retorno da Estação Espacial Internacional. Uma reunião discreta com familiares e amigos costuma ser a maneira como muitas pessoas comemoram o aniversário de 70 anos. Mas no caso de Tom Petty, as celebrações foram um pouco diferentes.
O astronauta mais velho em atividade da NASA se tornou septuagenário enquanto viajava de volta para a Terra para concluir uma missão de 7 meses a bordo da Estação Espacial Internacional. Uma nave Soyuz com 2 cosmonautas russos e um americano a bordo pousou neste domingo no Cazaquistão, no dia do aniversário de Perry. Os 3 passaram 220 dias no espaço desde que chegaram à ISS em setembro do ano passado. A Agência Espacial Americana celebrou o fato de Perry retornar à Terra no dia do aniversário do astronauta. Durante 7 meses, Don Perry comandou pesquisas para melhorar a capacidade em órbita da impressão 3D, a tecnologia de tratamento de águas residuais, o cultivo de plantas e a gestão de um incêndio em microgravidade. O espaço é um dos últimos âmbitos de cooperação entre Estados Unidos e Rússia, no momento em que as relações entre Moscou e Washington enfrentam um dos períodos mais complicados devido à ofensiva russa na Ucrânia. Vamos saber como fica o clima para amanhã no Brasil. Boa noite, Marcelo. O que você traz aí? Oi, João Pedro. Boa noite para você, para Vitória e boa noite para você. A terça-feira deve começar gelada em alguns estados do Brasil. Uma massa de ar polar é a responsável pela queda nas temperaturas, inclusive com possibilidade de geada em alguns pontos. Na região sul, frio e possibilidade de geada. Chance de geada nos pontos mais altos da Serra de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. O tempo segue firme na maior parte dos 2 estados, com previsão de chuva apenas no norte e litoral de Santa Catarina. No Paraná, a entrada de ventos úmidos que sopram do mar contra a costa favorece algumas pancadas mais localizadas. O interior do Paraná continua com tempo firme. Na região sudeste, os ventos úmidos que sopram do mar contra a costa ainda favorecem chuva no litoral de São Paulo e também nas áreas do sul do Rio de Janeiro e no leste e litoral do Espírito Santo. Dia mais úmido com muita nebulosidade e condições de chuva moderada a forte. No interior de São Paulo, com chuva diminuindo e temperaturas voltando a subir à tarde. Chove em forma de pancadas no norte de Minas. E a semana segue com risco de chuva forte e temporais. A região centro-oeste amanhecer com temperaturas mais amenas em áreas do sul de Mato Grosso do Sul, com sol aparecendo mais e pouca nebulosidade. A chuva continua ocorrendo em forma de pancadas no leste e norte de Goiás e no norte e noroeste de Mato Grosso. Chove com moderada a forte intensidade no norte do Mato Grosso do Sul e na região de Corumbá. Na região nordeste, o tempo continua firme no interior e no sertão da região, com sol, pouca nebulosidade e umidade, podendo ficar abaixo do ideal para a saúde, maior que 60%. Chove em forma de pancadas no litoral do Maranhão e do Piauí. E na região norte, dia abafado em toda a região, com calor e umidade estimulando nuvens carregadas em todos os estados. Risco de temporal no interior do Amazonas e no estado do Amapá. Pode chover forte em Manaus, Porto Velho e Rio Branco. As temperaturas mínimas e máximas em algumas capitais de amanhã. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mínima de 12 e máxima de 25 graus. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, a mínima será 16 e a máxima não passa dos 26. Em Brasília, capital federal, terá mínima de 18 e máxima de 29 graus. Em Maceió, capital de Alagoas, mínima de 23 e máxima de 30. São Luís, no Maranhão, mínima de 24 e máxima de 26 graus, pequena variação no estado do Maranhão. Em Macapá, no Amapá, a mínima será de 23 graus e máxima de 29. Uma boa semana a todos, João Pedro e Vitória. Obrigado, Marcelo, pelas suas informações. Boa noite para você. Líderes políticos e religiosos de todo o mundo lamentaram a morte do Papa Francisco nesta segunda-feira. O presidente Lula decretou luto oficial de 7 dias pela morte do pontífice e exaltou a luta de Francisco pelo clima. A morte nesta segunda-feira do Papa Francisco iniciou uma onda de mensagens de condolências aos católicos de todo o mundo. Em viagem ao arquipélago francês de Mayotte, no Oceano Índico, o presidente francês Emmanuel Macron prestou homenagem ao jesuíta argentino, destacando que ele era um homem que sempre esteve com os mais vulneráveis e os mais frágeis e que defendeu uma humanidade fraterna. Le Très Saint-Père n'est plus et je voulais ici dire toute la tristesse qui est la nôtre dans ce moment
O Santo Padre não está mais entre nós e desejo expressar a profunda tristeza que sentimos neste momento, bem como a profunda tristeza que sei que é compartilhada não apenas na França, mas em todo o mundo. Em primeiro lugar, estendo minhas mais sinceras condolências aos católicos de todo o mundo para expressar nosso apoio e reconhecer o lugar especial que ele ocupou em nossos corações e entre nós. Ele esteve conosco na Córcega há apenas algumas semanas e esteve ao nosso lado em Marsella há vários meses. Ele marcou seu pontificado com várias visitas à França, cada uma delas um momento significativo neste mapa emocional da história compartilhada. Ao longo de seu pontificado, ele esteve ao lado dos mais vulneráveis e frágeis, com profunda humildade e um profundo senso de empatia, especialmente significativo nestes tempos de guerra e brutalidade. Ele tinha uma atenção particular aos outros, aos mais frágeis entre nós, e nisso permaneceu fiel a uma tradição que lhe era particularmente querida. De l'autre, oui, et du plus fragile. Et en cela, il a été fidèle à une tradition qui lui était chère. O pontífice será homenageado na noite desta segunda-feira em Paris. A prefeitura anunciou que a Torre Eiffel ficará às escuras para marcar a morte do Santo Padre. Em uma postagem na rede social X, a Casa Branca escreveu "Descanse em paz, Papa Francisco", acompanhada de fotos de encontros com o presidente Donald Trump e o vice-presidente J.D. Vance em ocasiões separadas. Vance, que esteve com o líder da Igreja Católica no domingo, no Vaticano, publicou que seu coração está com os cristãos. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, disse em um comunicado que o Papa Francisco voltou para a casa do Pai, acrescentando que um grande homem nos deixou. Da Alemanha, o atual chanceler Olaf Scholz destacou Jorge Bergoglio como um homem de reconciliação, enquanto Friedrich Merz, que ainda não foi empossado no cargo, descreveu Francisco como um homem guiado pela humanidade e pela fé. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez saudou o compromisso com a paz, a justiça social e os mais vulneráveis do Papa, em uma publicação no X. Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, destacou que o pontífice inspirou milhões, muito além da Igreja Católica, com sua humildade e amor tão puros pelos menos afortunados, acrescentando que espera que seu legado continue a nos guiar em direção a um mundo mais justo, pacífico e compassivo. O arcebispo de York, Stephen Cottrell, clérigo mais importante da Igreja da Inglaterra, saudou o desejo do Papa Francisco de liderar e construir a Igreja de novas maneiras e destacou seu serviço aos pobres. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou luto oficial de 7 dias no Brasil pela morte do Papa Francisco nesta segunda-feira. O chefe de Estado lamentou o falecimento e destacou a coragem e empatia do pontífice argentino para levar a discussão sobre as mudanças climáticas ao Vaticano. Lula também elogiou as críticas do Papa aos modelos econômicos que levaram a humanidade a produzir tantas injustiças e destacou em um comunicado que a humanidade perde hoje uma voz de respeito e acolhimento ao próximo. Lula ressaltou que o líder da Igreja Católica viveu e propagou valores como o amor, a tolerância e a solidariedade. O petista disse que, assim como ensinado na oração de São Francisco de Assis, o Papa buscou de forma incansável levar o amor onde existia o ódio, a união onde havia a discórdia. Em fevereiro, Lula participou em Brasília de uma missa pela saúde do religioso que estava internado em Roma. O presidente brasileiro e o Papa se encontraram oficialmente em 3 ocasiões. Em fevereiro de 2020, em junho de 2023 e um ano depois, em junho de 2024. O choque pela morte do Papa Francisco levou luto a milhares de fiéis ao redor do mundo. Orações, lágrimas e saudade marcaram hoje a vida de muitas pessoas católicas e não católicas. Francisco foi o primeiro Papa latino-americano da história da Igreja Católica. O Santo Padre, que morreu nesta segunda-feira aos 88 anos, nasceu em Buenos Aires, na Argentina. Nas ruas da capital do país sul-americano, o sentimento era um só. Sentimos uma tristeza enorme. Ele era um Papa muito comprometido com os pobres, com os necessitados. Ele era humilde, sentiremos muita falta dele. Ele era muito especial para mim, para todos, era um santo. Achei que ele tinha melhorado um pouco, esteve lá para a celebração da Páscoa, é triste.
O jesuíta argentino, líder da Igreja Católica desde 2013, se recuperava de uma pneumonia dupla que o deixou 38 dias internado no Hospital Gemelli de Roma. Mesmo em convalescença, Francisco apareceu nas celebrações da Páscoa no domingo no Vaticano. O clima é de tristeza na Ásia pela morte do Papa Francisco. O líder da Igreja Católica faleceu nesta segunda-feira no Vaticano, um dia após uma aparição surpresa nas celebrações de Páscoa. Em Hong Kong, fiéis se reuniram em uma igreja para rezar pelo argentino. Nas Filipinas, país com grande população católica, muitos devotos foram até a Catedral de Manila. Às 3 horas da tarde eu estava no trabalho há um tempo, então quando cheguei meu telefone, lá estava a mensagem de que o Papa havia partido. É tão triste. E então depois do trabalho vim imediatamente para cá, para a Catedral de Manila, porque aqui é para mim como parte do Vaticano nas Filipinas. Vou rezar por ele, corri para vir aqui. I will pray for him. Talagang nagmamadali nga ako pumunta dito. Estou um pouco triste e é chocante que o Papa Francisco tenha morrido aos 88 anos. Ele é tão forte que chegou a essa idade. Eu estava rezando e pensei que ele viveria mais. Estamos muito tristes que agora, no início desta tarde, soubemos que ele se foi, que faleceu. Estamos rezando por ele, torcendo para que esteja bem e que vá para o céu. O Papa Francisco enfrentou vários problemas de saúde ao longo de seu pontificado de 12 anos. Ele teve alta recentemente após passar mais de um mês internado em Roma para tratar uma pneumonia bilateral. Nós conversamos agora ao vivo com Caio Teles, que se deslocou até o Vaticano para nos trazer mais informações a respeito da morte do Papa Francisco. Boa noite, Caio. Como está o clima por aí? E o que você fala a respeito de qual será o próximo sucessor que vai continuar a missão e o legado que o Papa Francisco nos deixou? Boa noite, Vitória. O clima por aqui é ainda de tristeza por parte dos visitantes, dos fiéis, porque o Papa Francisco morreu aos 88 anos na madrugada de hoje em sua residência oficial na Casa de Santa Marta, no Vaticano, em Roma. A informação foi anunciada pelo cardeal Kevin Farrell. O pontífice ficou internado por cerca de 40 dias após ele ser diagnosticado com sábado, ele apareceu em público na Basílica de São Pedro, no Vaticano. No domingo de Páscoa, ele fez a aparição pública na Praça de São Pedro para abençoar os fiéis. Com a morte de Francisco, o Vaticano vai começar os preparativos para escolher um novo líder da Igreja Católica Apostólica Romana. A votação para eleger um novo Papa, chamado de conclave, deve começar entre 15 e 20 dias. Então, estão aptos a participar da eleição 135 cardeais com menos de 80 anos, membros do colégio. Sendo brasileiros, 7 brasileiros, são eles: Sérgio da Rocha, Permaz do Brasil, arcebispo de Salvador, 65 anos, Jaime Splenger, presidente da CNBB e arcebispo de Porto Alegre, Ódio Scheck, arcebispo de São Paulo, 75 anos, Orlando Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, 74 anos, e Paulo César Costa, arcebispo de Brasília, 57 anos. Leonardo Sticksteiner, arcebispo de Manaus, de 74 anos. Alguns nomes que estão sendo cotados para suceder o Papa Francisco é Jean-Marc Aveline, arcebispo de Marsella, francês, 66 anos, cardeal Peter Erdon Huck, 72 anos, cardeal Mário Gretsch, secretário-geral de Chodo dos bispos Maitês, 68 anos, cardeal Joan José Omella, arcebispo de Barcelona, espanhol, de 79 anos. Cardeal Pietro Panin, italiano, diplomata vaticano, 70 anos. Cardeal Lu Antônio Candicati, filipino. Cardeal Uzuton
arcebispo de Newark, Nova Jersey, americano de 72 anos, cardeal Peter John Apix Tucson, ganês, funcionário do Vaticano, e Matteo Mario Zuppi, italiano, arcebispo de Bolonha, 69 anos. O Vaticano anunciou que o corpo de Papa Francisco será levado para a Basílica de São Pedro, em Roma, na manhã de quarta-feira, para os que os fiéis possam prestar as últimas homenagens ao Papa Jorge Mário Bergoglio, ou Papa Francisco. Ele será enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, em vez da Basílica de São Pedro, como é o tradicional. A última vez que isso aconteceu foi em 1903, com o enterro do Papa Leão XIII. Um acidente vascular cerebral, seguido de um quadro de insuficiência cardíaca irreversível, foram as causas da morte do Santo Padre, segundo divulgado pelo Vaticano, hoje às 3 horas 15 horas no horário de Brasília. Vitória, são essas informações. Durante toda a semana estarei por aqui, estarei fazendo toda a cobertura daqui do Vaticano até o conclave. Então, durante esses próximos dias, vocês vão me ver aqui, tanto no Jornal Mundial, tanto nas nossas programações em homenagem ao Papa Francisco. Então, já anuncio que durante todos esses dias da semana, entrarei ao vivo na TV Mundial para as últimas informações do Papa Francisco, do sepultamento, e por aí vai. Na quarta, onde o corpo dele, o caixão, será levado à Basílica de São Pedro, a gente vai estar aqui acompanhando até o pós-conclave, até a posse do novo Papa. A TV Mundial vai estar cobrindo direto daqui. Vitória, são as informações. Volto com você aí no Brasil. Uma boa noite. E é isso. Com certeza, um grande legado ele vai nos deixar, o primeiro Papa latino-americano. Qualquer nova atualização, nós voltamos com você aí diretamente do Vaticano, Caio. Muito obrigado pelas suas informações. Boa noite. O corpo do Papa Francisco deverá ser enterrado entre 4 e 6 dias após sua morte. O funeral do pontífice quebrará algumas das tradições dos últimos papas. Além de uma despedida por meio de um rito simplificado pelo próprio líder da igreja no ano passado, Francisco I escolheu ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maggiore e não na Basílica de São Pedro, onde estão enterrados cerca de 90 papas. Mais informações você verá no decorrer da semana na programação da TV Mundial. Até sexta-feira. Até lá. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, Mais Ceará, Mais Desenvolvimento, Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. E o Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular.